Como prometido, então eu vou trazer para vocês alguns exemplos de uso para que a gente possa aprender um pouco mais sobre o checklist, sobre os blocos condicionais, usando exemplos práticos do dia a dia, tá? Vocês vão ver que alguns desses exemplos, eles vão ter, por exemplo, iluminação, outros vão ter montagem de fachada ali com silicone PU. Então, para o nosso primeiro exemplo, a gente vai ter a fachada plana com vinil adesivo impresso, tá? Então, vamos lá no sistema agora. Aqui a gente tem os possíveis acabamentos, né? Então, ó, a gente pode escolher adesivo colorido, impresso, chapa pintada, chapa vazada, refile de borda, impressão UV, tá? Se eu quiser, eu posso colocar mais de um. Vocês podem botar todos os acabamentos disponíveis, colocar um, colocar outro, como vocês acharem melhor, tá? Então, nesse caso, vamos colocar, por exemplo, um refile de borda e vamos adicionar o adesivo impresso, que é o nosso objetivo aqui, tá? Como ele é adesivo impresso, olha que interessante, ele já perguntou quais acabamentos a gente quer nesse adesivo impresso. Então, a gente vai colocar aqui uma laminação, só para exemplificar. Adicionei a laminação, aqui embaixo ele já pergunta qual tipo de laminação vai ser, tá? Qual será o tipo de junta entre as placas de ACM? A gente vai colocar sem junta, tá? Porque ele é uma peça inteira, então não tem junta, não tem emenda. A aplicação vai ser em chapa. E a laminação, vamos dizer que ela é brilho, tá? Então, olha só. Tudo muito simples, nada demais, nada muito técnico. Eu acho bem tranquilo esse tipo de checklist, tá? Vou avançar. Então, aqui a gente tem as medidas da face. E separado disso, a gente tem a mídia de impressão. Ou seja, a gente pode personalizar o tamanho que vai ser impresso, tá? Então, aqui a gente vai colocar, vamos supor que vai ser 6 por 4. Eu vou fazer toda a face e adesivada, tá? Então aqui eu coloquei uma descrição. Vou escolher o adesivo que eu quero. Funciona do mesmo jeito que os produtos de adesivo, tá? Então eu posso selecionar qualquer adesivo transparente, qualquer um deles aqui. E a gente pode avançar para o cálculo, tá? Então, ó, aqui os processos calcularam e aqui os materiais, tá? Inclusive, a gente tem simulador de impressão, a gente pode visualizar como essa impressão vai estar sendo feita, tá bom, pessoal? E mais uma coisa, por enquanto, o processo de montagem de fachada, ele entrou com um tempo zerado, tá? Porque se a gente vier aqui no checklist, a gente disse que não tem junta entre as placas de ACM, tá? Como não tem junta, não vai ter montagem especial. No futuro vai ter um recurso que vai remover esse processo quando a resposta for sem junta, tá? Mas até que esse recurso seja desenvolvido, ele vai entrar no cálculo com 0 horas, tá? Não interfere em nada, mas só para explicar. Então vamos seguir para o próximo exemplo. Esse aqui foi o vinil adesivo impresso. A gente agora vai ter um vinil adesivo com recorte eletrônico. Então esse aqui é o vinil colorido. Então aqui eu vou adicionar o vinil colorido. Então ele já vai carregar a pergunta logo aqui embaixo, perguntando se a gente quer fazer recorte eletrônico, tá? Lembrando que o recorte eletrônico é justamente o processo que faz aquelas letrinhas, números em um vinil. Então sim, a gente vai ter recorte eletrônico. Na prática, o que isso aqui faz? Ele transforma um pedaço de vinil em um produto, tipo as letrinhas, os números, tá? Então ele vai fazer o recorte, vai colocar máscara de transferência e tudo que é preciso para esse processo. Aqui mantemos como não, aqui não vai ter junta, tá? O nosso exemplo não tem, é uma peça inteira. A máscara de transferência, que a gente vai usar vinil, e a gente vai fazer uma aplicação em chapa, com uma complexidade de depilação média, tá? Eu vou avançar. Então aqui a gente tem as medidas. Vamos colocar que vai ser de 3 por 2, tá? Aqui a gente pode escolher um ACM, então. Vou pegar um preto, brilho. E aqui embaixo a gente pode colocar as medidas do vinil colorido, tá? E aí tem algumas formas da gente fazer isso. Eu posso colocar o tamanho de uma letra, por exemplo, 0,15 por 0,10, tá? E dizer o número de cópias, por exemplo,
Vamos pegar aqui quantas letras tem. 23 letras, tá? Então a gente vai aqui e bota 23, tá? Aqui a gente escolhe a cor do vinil, como eu não tenho amarelo, eu vou botar um branco. E a gente pode botar aqui texto da placa, tá? Vou avançar para o cálculo também. Ó, mais uma vez, não tem montagem de fachada, então o tempo veio zerado. E todo o restante calculado aqui bem bonitinho, tá? Então, basicamente, o adesivo colorido recortado é isso. E agora eu vou mostrar para vocês quando é uma peça inteira, tá? Então, vamos lá. Ó, nesse caso aqui, a gente tem o vinil colorido sem recorte eletrônico. Então, ó, o que eu fiz com o vinil? Eu botei uma chapa de ACM, vocês podem ver que ela tem emenda, né? É uma junta seca. E por cima desse ACM, a gente tem pedaços, né? Recortes de vinil. Então é isso que a gente vai fazer agora lá no sistema. Aqui a gente vai colocar adesivo colorido. E agora a gente vai dizer aqui que não tem recorte eletrônico no vinil, porque a gente quer colocar um pedaço inteiro, tá? Aqui a gente tem uma junta seca, ou seja, a gente só pega a chapa de ACM e encosta uma na outra, tá? Então, marcamos aqui junta seca e a gente diz que a aplicação do adesivo vai ser em chapa. Ó, ele me pergunta como eu quero fazer a disposição das chapas da fachada. Eu vou dizer que eu quero fazer em retângulo, tá? Que foi o que eu cadastrei lá no meu processo antes com vocês. Vou avançar. E aqui agora a gente pode colocar as medidas do vinil colorido. Então, vamos dizer que a minha fachada ela vai ter 6 metros por 4, tá? Aqui vamos colocar cor especial, talvez. E aqui embaixo a gente vai trocar para branco. Tá? Ó, a gente vai colocar, vamos supor que tem lá um 0,5 só para fazer a tirinha assim das laterais. Ó, essas tirinhas da lateral são duas, né? E essa do meio a gente pode botar mais cheinha, vamos botar 1 metro. Não, peraí, vamos botar 0,25 e vamos botar 1,5 metro ali no meio, tá? Então aqui eu vou fazer duas e aqui uma só. Então olha que legal, a gente consegue personalizar tiras da lateral, detalhe, atrás do logo. É importante destacar que ele não seria feito junto com o produto de fachada, tá? Ele é feito separadamente em outro produto, tá? Nesse exemplo. Feito isso, vou avançar para o cálculo, então. Ó, abrindo aqui, então, agora a montagem de fachada calculou, porque a gente disse que era uma junta seca. Teve corte, refile manual e a aplicação em substrato calculou o tempo de cada um deles e os materiais necessários, tá? Então, o próximo exemplo é a fachada plana com vazado, né? A gente vai utilizar uma chapa de cor única por trás, então a gente vai ter o corte vazado e uma chapa de fundo, tá? Aproveitei esse exemplo aqui que a gente tinha visto antes. Tá? Então a gente vai vir aqui e vai adicionar chapa vazada, tá? Logo aqui embaixo, então, já vai aparecer as perguntinhas, perguntando se haverá acabamento com chapa acrílica por trás do vazado, tá? Então, nesse caso, sim, a gente tem chapa acrílica, tá? Se a gente olhar bem, tem essa parte branca, que é uma chapa acrílica por trás. Então, sim, a gente vai ter uma chapa de cor única, porque é tudo branco. Qual será o tipo de corte da chapa acrílica? Eu posso escolher qualquer um deles. Eu vou colocar corte manual. E aí, olha que legal. A chapa acrílica tem corte manual. A chapa de ACM tem corte halter. Os tempos são calculados individualmente para cada material, tá? Depois a gente tem iluminação backlight. Sim, eu quero iluminação backlight, que foi o que a gente cadastrou. E aí eu vou dizer que eu vou usar silicone, PU e Tarucel, tá? Então se a gente for olhar aqui a fachada, ela tem essas listras brancas nas laterais aqui, que são justamente o silicone e o Tarucel. Vamos voltar lá para o sistema. Vou apertar como eu quero fazer a disposição das chapas. Eu vou colocar que eu quero fazer quadrados de 2x2. E qual silicone PU você deseja usar no projeto, tá? Vou colocar o silicone branco, que é justamente o que foi
aplicado lá. A gente vai avançar. Aqui eu vou manter esse tamanho padrão que a gente escolheu, só vou colocar cor especial e as medidas do corte vazado, tá? Então como a gente fez aquela configuração lá no vídeo anterior, a gente então tem as medidas do texto, né? Supermercado, a gente colocou aqui que seria 0,5 por 0,25, 10 cópias, ou seja, as letrinhas, né? E logo abaixo a gente tem o nome do mercado, que tem 1 metro por 0,5 de altura, 7 cópias, ou seja, vai gerar as letras do Shangri-La. E aí a gente escolheu a chapa acrílica de cor branca, né? Aqui eu posso escolher múltiplas também, ou somente uma, que foi o caso aqui. Ó, vou botar 4 aqui só para mostrar que o sistema escolhe sozinho. Feito isso, é só avançar. Mas interessante que a gente vê que o sistema ele vai adaptando a interface de acordo com a minha necessidade através dos blocos condicionais, né? Pronto, já retornamos o cálculo. Vamos dar uma olhadinha. Então aqui a gente tem a montagem de fachada, corte router, corte manual. E olha só, o corte router tem 2 horas, por causa que a gente vai ter uma chapa ACM grande, enquanto que o corte manual ele está destinado para a parte acrílica, que é menor. Então, o tempo é diferente, ele calcula individualmente de acordo com o material que eu decidi para aquele corte, tá? Depois a gente tem as matérias-primas aqui, silicone, tarocel, então ele calculou tudo para nós aqui bem bonitinho. E é isso. Bem tranquilo também, né? Ó, agora a gente tem uma fachada plana de 2 cores, tá? E nesse exemplo aqui a gente vai fingir que são chapas de cores diferentes, tá? Ou seja, eles usaram uma chapa branca e utilizaram uma chapa amarela na parte do store, tá? A gente vai colocar que é múltiplas chapas, tá? Porque são chapas de cores diferentes, ou seja, mais de uma chapa. O tipo de corte da chapa acrílica, a gente pode colocar aqui router, e aí ele vai compor o tempo do corte router com os 2 materiais. E a gente vai ter iluminação backlight. Vamos dizer que sim, haverá iluminação backlight, tá? Nesse exemplo aqui, não tem emenda, tá? Então, sem junta. Avançamos. Então aqui eu vou colocar um preto brilho. E aí a gente tem as medidas do corte vazado, tá? Então vamos voltar aqui. A gente tem o Ferrara. Ops. E logo aqui embaixo. Tá? Então aqui eu posso escolher uma cor de chapa. Então eu vou abrir aqui. Eu vou usar uma chapa de cor cristal, tá? Eu não tenho amarelo, mas eu tenho cristal. E aqui em cima eu vou usar o branco, tá? Então eu vou vir aqui, ó, quero usar essa daqui. Posso botar mais de uma também, como eu achar melhor, tá? E aí aqui a gente tem as medidas do textinho que vai ser recortado, né? Que vai ser feito vazado na minha fachada. Só avançar. Então, ó, o corte router ele já compôs, né, o tempo do que a gente tinha antes, mais o tempo do corte adicional. E a gente agora tem chapa acrílica, cor branca, e a chapa acrílica de cor cristal, ou seja, eu consigo fazer vários acabamentos de cores diferentes. Próximo produto vai ser a fachada plana com adesivo impresso, tá? Esse é um exemplo aqui da farmácia São João. Eles usam bastante esse tipo de acabamento. O que acontece? Usar acrílico colorido nem sempre é uma opção. Então eles vão lá, fazem uma adesivação por cima, né? E é o que a gente vai fazer agora. Então a gente vai vir aqui, chapa vazada. Então a gente vai dizer que haverá acabamento com chapa adesivada por trás, né, do vazado. Ele vai me perguntar novamente qual será o tipo de corte. Eu posso colocar qualquer opção, vou colocar corte manual. E pergunta se haverá iluminação backlight. Sim, haverá. Aqui eu vou colocar que
é sem emenda, sem junta, né? Porque é uma peça inteira. E aplicação em chapa. Feito isso, eu vou avançar. E aí agora a gente vai preencher as medidas aqui dentro, tá? Então, ó, a gente vai ter as medidas do corte vazado. O que que acontece? A gente pode adicionar, por exemplo, isso daqui, ó. Que tem essa parte verdinha com comprimido. Vamos dizer que ela tem 0,7. Uma cópia vai ser adesivado. Sim. Tá? Depois a gente tem a parte do farmácias. Então, a gente pode colocar o tamanho total também, ou colocar uma letra e fazer vezes o número de cópias. Vamos supor o tamanho total. Vamos dizer que é 1,5. 1,5 por 0,7 também, que é a mesma altura do outro. E logo aqui embaixo, também 1,5, mas agora a altura é um pouquinho maior. Vamos dizer que é 0,9. Uma cópia, sim. Tá? Vamos supor que eu não quisesse adesivar uma parte. Vamos supor que o São João ele vai ficar na cor original da chapa, tá? Eu não quero que fique azul, eu quero que fique branco. Então eu posso vir aqui e dizer que não vai ser adesivado. Muito simples, né? Aqui então a gente vai ter a chapa de fundo. A gente pode escolher qual material vai ser. A gente colocou aqui que vai ser o branco. E o vinil adesivo. Tá? E vamos avançar. Agora, se a gente abrir o processo de impressão solvente, a gente vai ter as medidas de impressão aqui dentro, tá? Então, como são mais de uma parte que é adesivado, né? A gente tem dois pedaços ali. Esse verdinho é do logo e esse outro aqui é do farmácias. Como a parte do São João a gente optou por não adesivar, ele não carrega aquele pedaço de adesivo aqui dentro, tá? Bonitão, né? O nosso próximo exemplo agora vai ser uma fachada plana somente com vazado, tá? Porque o que acontece? Muitas vezes eles fazem o vazado na fachada e usam uma letra caixa termomoldada, tá? Então agora aqui no acabamento por trás, a gente vai botar assim, ó, somente o vazado, ou seja, não tem uma chapa de fundo, não vai ter a parte acrílica, vai ser só o vazado, porque o que ocuparia o espaço do acrílico vai ser a letra caixa que a gente insere através de outro produto, tá? Então nesse caso a gente só faz o corte. Aí aqui a gente precisa ter cuidado, porque a gente pode adicionar iluminação backlight por aqui, ou a gente pode adicionar iluminação backlight pelo produto de letra caixa termomoldada, tá? Então, eu vou colocar que eu não quero, tá? Deseja incluir iluminação frontlight? Não. Todo o restante não. Sem junta. E é isso. Bem tranquilo também. E agora, se a gente avançar, o bloco que aparece aqui para nós não pede matéria-prima, tá? Porque ele foi feito especificamente para esse caso. Eu não vou mandar para cálculo. Vamos para o próximo exemplo já. Aqui então a gente tem uma fachada plana com impressão UV em chapa aplicada. Ou seja, eu tenho a fachada por trás, que é o verde, eu imprimo em uma chapa, pego essa chapa e colo na minha fachada. Isso é algo bem comum. Aqui no checklist a gente vai usar a opção impressão UV. E logo aqui abaixo a gente vai dizer que vai imprimir em outra chapa. Nossa, gente, bem melzinho na chupeta, assim, bem tranquilinho, nenhum mistério. Tudo bem dinâmico. E agora, a gente só vai responder aqui as perguntinhas. Então, não vai ter junta. E a gente vai precisar fazer a montagem, ou seja, a gente vai ter que pegar uma chapa e colar na outra. Como a gente vai fazer isso? Pode ser com cola, solda, fita dupla face. Eu vou botar fita dupla face, tá? Nesse exemplo. Vamos avançar. E aqui, então, a gente vai ter as medidas da impressão UV. Tá? Que isso aqui vai ter 3 por 2, tá? Uma cópia só. E a gente pode escolher a chapa que a gente vai usar para fazer a impressão, tá? Pode ser qualquer chapa do sistema. Vou botar um XPS, só para dar um exemplo.
tá? Avançamos. Olha que interessante. Então, a gente vai ter a impressão rígida. A gente tem a visualização da impressão que a gente vai estar fazendo. E a gente vai ter aqui embaixo o consumo de material. Então, a gente tem a chapa XPS e a chapa de ACM, ambas de acordo com o consumo que a gente havia definido. E aí a gente ainda tem fita dupla face. Então, cara, tudo muito bem pensado, tá? E por fim, o nosso último exemplo, que é uma fachada plana com impressão UV direta no ACM, tá? Esse aqui, gente, é o mais tranquilo de todos, tá? Gente, não tem... Nossa, é melzinho na chupeta esse aqui. Então a gente vai abrir aqui fachada plana em ACM. Vai adicionar a impressão UV. E vai dizer que a impressão é feita direta no ACM, tá? Vamos avançar. Olha só, ele só vai ter as medidas da face, porque a impressão é direta, tá? Então, só avançar. E aqui tá a nossa impressão rígida, montagem e corte, tudo que é necessário para confeccionar essa fachada. Então, gente, esse produto tá muito completo e eu realmente de coração espero que ele atenda a necessidade de todo mundo. Era isso aí e até a próxima, viu, gente? Valeu!